Um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse nosso segundo Fund Summit da MZ. Estou vendo aqui vários rostinhos conhecidos. Oi, Isa, tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero começar agradecendo a todos os nossos parceiros que fizeram parte do nosso Fund Summit. Então, a gente teve o Valor Pro, inclusive eles estão aí, quem quiser conversar um pouquinho sobre as soluções deles, e os nossos apoiadores. Então, a ABAI, a Portal Acionistas e também a Com Dinheiro, que também deixaram esses brindes para vocês aí nas cadeiras. Tá? Eu vou passar aqui em 4 grandes blocos, vamos dizer assim, do nosso grande objetivo aqui do Fund Summit. O primeiro, obviamente, é ter esse conteúdo exclusivo para o mercado de fundos e gestoras. E, com isso, a gente quer que cada um tenha uma imersão prática para conseguir planejar e arquitetar esse 2026 com ideias, com insights práticos e com quem está fazendo na prática o mercado. Por fim, ter acesso antecipado a novas soluções da MZ. Então, o PH também vai conversar um pouquinho com vocês sobre novas funcionalidades, novas ideias, novas possibilidades. E, por fim, aqui, para cada um conseguir dar o seu próximo passo. Vamos lá, vou passar rapidamente a programação da nossa manhã. Nós estamos aqui só com 4 minutos, vai. Alguns minutos de atraso para o nosso primeiro painel, que é como preparar a indústria de fundos para o mercado instável. Na sequência, a gente tem um painel especial com o uso da inteligência artificial e novas tecnologias para engajamento. Na sequência, a gente faz um rápido coffee break para iniciar o nosso painel 2 sobre marketing de fundos na era da atenção escassa. E, na sequência, o painel 3 sobre captação e experiência do investidor 360 graus. Tá? E a gente encerra ali 11h50 da manhã. Eu espero que seja proveitoso para todos os senhores. Eu já vou aqui chamar o PH para me ajudar a anunciar aqui os nossos painelistas. Obrigado, Cássio. Bom dia a todas e a todos. Eu vou já chamar o time aqui de peso para vir aqui comigo. Adilson, por favor. Eduardo, Cassiano. E nosso grande José, por favor. Enquanto eles sentam aqui, por favor, só sentem em ordem aqui, o Adilson aqui do meu lado. Eu vou apresentando rápido vocês para a gente focar na discussão, que é o grande foco. Mas aqui o Adilson é Head de Investment Solutions do Bradesco Asset, passagem com o Grupo Votorantim, HSBC, 10 anos aqui de BRA. Vou ter até um assunto que eu vou puxar para você, que eu vi uma frase sua, que você colocou que o barulho político muda a conversa, o mercado muda o jogo está mudando. E a gente vai pegar aqui esse gancho, mas obrigado por estar aqui conosco, aqui, Adilson, prazer enorme. O meu grande parceiro aqui, que me ajuda muito, Eduardo, é sócio aqui, diretor da SRM Asset, já foi trader da BCN, já tive a honra de entrevistar ele aqui num podcast, Ágora, Brasil Plural, Banco Fator, e aqui há 5 anos está operando aí mais de 7 bilhões aqui, um dos pioneiros em FDICs. Eduardo, obrigado aqui conosco. Está desligado, acho que. Foi? Foi. Agora foi. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço. E a honra também, Cassiano, com a gente, Cassiano Leme, que é presidente aqui da Constância Investimentos, já foi VP do JP Morgan, CFO da Medial, aqui eu não lembrava aqui dessa tua passagem, e ele defende há 17 anos sem atalho, só constância. Obrigado que está aqui conosco, aqui um prazer enorme. Prazer é meu, PH. Obrigado pelo convite. E um surfista, que eu descobri agora. O José Maurício, economista-chefe da BB Asset, uma honra estar aqui conosco. Acho que dispensa comentários. Eu vou pegar os últimos 14 anos que ele está à frente da BB, a maior gestora do Brasil, 1,7 trilhão sobre gestão. E hoje eu tive a honra de falar para ele um artigo que eu li sobre ele, que eu adoro, que é Fantasma só aparece quando os mortos são mal enterrados. E eu acho que... Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, PH, obrigado pelo convite. Surfista só sexta, sábado e domingo. Infelizmente. Qualquer dia desse eu vou conseguir ser surfista de segunda a sábado. Vou pegar um voucher aqui, o time da JHSF, a gente vai surfar aqui na Faria Lima. Show! Deixa comigo. Gente, obrigado a todos por estar aqui conosco. A gente tem aqui uma audiência presencial, a gente tem um replay aqui que acontece para 50 mil pessoas depois. Então, você não está falando tanto com o varejo, com o investidor institucional, contra as gestoras, para a gente trabalhar nesse material. Para aquecer os motores, vou começar contigo, Adilson, para a gente dar um overview do que acontecer agora com geopolítica. Acho que a gente está
entendeu que agora os conflitos são constantes, que agora já está com grupos econômicos mais definidos. O que você pode nos ajudar aqui, que decisões globais, como que está isso para os gestores, olhando agora esse novo cenário? Legal. Primeiro, não consegui falar antes aqui, mas agradeço, né, a oportunidade, o convite. É uma honra estar aqui representando o Bradesco. Acho que é um tema super interessante e essencial hoje. A gente estava conversando aqui no briefing. A geopolítica hoje ela deixa de ser apenas um tema qualquer, ela é centro para qualquer decisão de investimento, né, onde, né, até o tema aqui é super importante, né, como tomar decisão em cenários instáveis, né? E a instabilidade não é mais volatilidade apenas, né? É mudança de regime, né? Hoje o grande tema principal para se alocar capital não é a otimização de portfólio, e sim qual instituição, né, qual país tem um regime mais seguro, né? Então acho que o ponto essencial aqui nesse debate, nesse primeiro ponto aqui para a gente trazer não necessariamente o país que tem o maior crescimento para frente é o melhor do ponto de vista de investimento. Então, a diversificação, seja internacional ou local, né, investindo em outros países e outros setores, a mudança de regime, né, ou o seguro da mudança de regime, ele vai ser importante para a tomada de decisão. Então, isso tem sido cada vez mais um tema essencial na troca de investimentos. E aí a gente pode até fazer um paralelo aqui com a vinda também de inteligência artificial, que é outro tema essencial para a tomada de decisão de investimentos, onde commodity, até então, não é mais uma decisão de investimento cíclica, né? Ela passa a ser necessária do ponto de vista de matriz energética para conseguir sustentar data center no futuro. Então, você tem, de um lado, né, a instabilidade macroeconômica acontecendo. Temos aqui economistas que podem trazer mais informação sobre esse tema. Por outro lado, você tem instabilidade de regime, né, principalmente falando aqui dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista de alocação de capital, grandes investidores estão também direcionando para outros países, para outras regiões, que não só os Estados Unidos, olhando o crescimento, justamente para evitar esse risco de mudança de regime repentina. Então, na nossa visão, olhando para 26, é um ano, né, de cenário de eleição aqui no Brasil, um ano de bastante volatilidade nos mercados internacionais. Apesar disso, os preços, né, depois a gente pode até colocar aqui na tela, estão all-time high em algumas classes, e isso nos traz um pouco de necessidade de fugir do home bias, mas não é o que está acontecendo, né? Muitos investidores estão preferindo o home bias justamente para fugir desse regime americano, talvez de grande volatilidade, mas a diversificação ainda assim segue sendo o principal pilar. Então, de maneira bastante objetiva, geopolítica é o centro. Muito difícil, né? Como você está falando aqui no surf, é difícil a gente acertar a onda, né? O importante é você estar bem diversificado, não só geograficamente, mas do ponto de vista de estilo e fator, né? O que vai mudar o jogo é essa diversificação e não procurar um único cavalo para estar sempre bem investido. Acho que esse é o ponto principal de partida, tá bom? José, se puder dar a sua opinião aqui. Sei que você está com um grupo aí de 6 mestres de economia lá na BB. Como que você está vendo aqui esse cenário agora? Bom, olha só. A primeira pergunta que a gente se faz quando a gente vai rodar o cenário para o ano é: na média, o mundo nos próximos 4 anos vai ser igual ao que ele foi na média nos últimos 10? E a resposta que a gente está dando para essa pergunta, desde 2022, é não. Né? O mundo está bastante mudado. O que a gente viu nos últimos 20, 30, 40 anos, né, a gente não está vendo mais. A gente viu todo aquele processo de integração, cadeias globais de produção e distribuição muito mais eficientes, uma redução do custo global, inflação global muito baixa durante todo esse processo. Essa realidade para a gente está definitivamente se alterando e num ritmo muito rápido. Esse ambiente a gente não vai ver mais daqui para frente. Aquela dominância, aquele privilégio exuberante da moeda americana, a gente entende que chegou ao limite, né? A gente não vê mais o dólar como o grande atrator de atenção, ao contrário, né? A gente caminha para um mundo que inicialmente a gente imaginava que ia ser um mundo multipolar. Então a gente imaginava, a gente vai ter um centro de atenção, um hegemon para as Américas, um hegemon para a Europa, 2 ou 3 brigando ali pela região da Ásia, e a gente agora avalia que a gente vai ter um mundo que, na verdade, é um mundo fragmentado. A diferença do mundo polar, multipolar, para o mundo fragmentado, é que no mundo fragmentado não existe, né, um sistema regido por regras, por normas, né?
Ou seja, todo aquele movimento que que o mundo conseguiu fazer de 45 para cá, onde criou um mínimo de estrutura, né, um mínimo de legislação, de controle, que gerava algum constrangimento para os países maiores controlarem as suas políticas globais, essa realidade não existe mais. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver uma coisa interessante. Quando o Obama, né, propõe uma série de restrições ao Irã, ele diz, eu vou fazer isso porque o Irã não está cumprindo as regras, né, do Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares. Né. Quando o Trump resolve sair do acordo, ele diz, eu estou saindo porque esse acordo não é interessante para os Estados Unidos, ponto. Né. Quando o Bush invade o Iraque, ele justifica, estou invadindo o Iraque porque lá existem armas de destruição em massa. Não existiam as armas, mas houve pelo menos uma necessidade de justificar. Né. O Trump invade a Venezuela porque quis invadir. Né. A gente está voltando ao que foi o século XV e XVI. Né. Eu vou invadir a Venezuela, a partir de agora seu petróleo é meu, seu ouro é meu, as tarrajadas são minhas, e aqui eu vou colocar um capitão do mato qualquer para tomar conta. Né. Ou seja, voltar ao século XV. Né. Então, para nós, na BBA, um mundo daqui para frente é um mundo bastante diferente, bastante desafiador. É desafiador a gente falar em inteligência artificial, né, no momento que precisa falar necessariamente de transição energética. São duas coisas que não conversam, a gente precisa encontrar aí uma maneira de equalizar esses dois pontos. Né, e é um mundo que se aproxima muito mais daquele que a gente viu no período intraguerras. Né. Não é um mundo ruim, necessariamente, é um mundo mais desafiador, mais volátil, que vai demandar dos nossos times de gestão uma visão mais clara do que está acontecendo. É mais leitura, não é aquela leitura do podcast versão 2.0, né, que a maioria das pessoas fazem, é voltar a ler livro, aquela coisa que tem uma opção de página separada, que as pessoas não têm mais hábito, né, voltar a ler teoria, né, começar a se preparar e entender essa mudança e como ela vai demandar gestores mais bem preparados, né, com histórias mais críveis na cabeça, para que efetivamente possam conseguir performar seus fundos e gerar valor para os seus clientes. Eu concordo muito com o que vocês falaram, de que o mundo está mais complexo e está mais rápido. Né? Se a gente pega o S&P 500, antes uma empresa entrava e ficava 50 anos no índice. Hoje ela fica 16 anos, o que mostra que está cada vez mais rápido. A parte de IA, acho que vai ter uma transformação brutal na questão de força de trabalho e energia elétrica, porque IA não roda, servidores não rodam se você não tiver uma grande capacidade. Trazendo você aqui para a discussão, Cassiano, como fazer essa ponderação dentro do portfólio entre estrangeiro e nacional aqui nesse mercado desse ano? Tem a ponderação entre estrangeiro e nacional, e mesmo dentro do Brasil você tem a ponderação entre aqueles setores, por exemplo, em renda variável, né, entre aqueles setores mais ligados à economia global e mais ligados à economia doméstica. Né? A gente viu esse fluxo que tem entrado desde o ano passado, pelo menos, a tônica tem sido mais próxima. Desde o ano passado, a tônica tem sido muito de o investidor estrangeiro ser o comprador e o institucional doméstico ser vendedor. Né? Em janeiro, o fluxo estrangeiro no Brasil foi o mesmo que no ano passado inteiro, que é um dado super importante enquanto o local continua a vender. Então, isso tudo está afetando preços, está criando uma dinâmica de preços muito interessante assim, e muito diferente do que a gente viu no passado. Só completando o que você está falando aqui, eu trouxe o gráfico aqui que foi atualizado agora, tá? Só para vocês terem uma ideia do que ele está falando de fluxo de capital de janeiro versus o que aconteceu nos últimos 2 anos aqui de Brasil. Desculpa, Cassiano. Não, imagine, eu acho que para tentar entender esses fluxos, eu acho que ajuda a tentar compreender um pouco o ciclo mais longo do papel que o dólar pode ter no futuro e qual é a inserção do Brasil nesse mundo novo. Né? Porque assim, quando eu fui estudar nos Estados Unidos no começo da década de 90, tinha acabado a Guerra Fria, o Brasil estava em hiperinflação, a China era um país agrário miserável, a Rússia estava no período pós-comunismo completamente desestruturada, a Índia era um outro país miserável
e agrário, né? Então, você pega hoje, onde é que nós estamos, né? A China é uma grande potência industrial, a Índia caminha para ser uma grande potência econômica, com um nível de formação bruta de capital de 30% por ano, um crescimento estupidamente grande, uma população enorme. A Rússia se desenvolveu inacreditavelmente de onde ela estava naquele momento de caos pós-comunista e se firmou como grande fornecedora especialmente na área de commodities, energia, para as potências industriais da Ásia. E o Brasil também teve um progresso imenso daquela época. Então, assim, todo esse processo de globalização que a gente viveu, de transferência dos processos industriais dos Estados Unidos, da Europa, para a Ásia, sobre a égide do dólar e sobre a égide vou chamar assim, das estruturas americanas, do poder americano, se vocês quiserem, né? Isso, eu acho que é um mundo que chegou ao fim. A China, ela tem, pegar só o exemplo da China, mas é verdade para vários outros países, né? Só a China, o modelo de desenvolvimento dela foi muito calcado em cima da ideia de você produzir mais do que você consome e você exporta um excedente. A contrapartida de você exportar um excedente é que você tem que acumular crédito contra o seu comprador, né? Então, a China acumulou reservas, é crédito. Eles entregam coisas bacanas nos Estados Unidos e recebem papel pintado. Então, e acumularam grande quantidade de crédito contra o resto do mundo, especialmente os Estados Unidos, dentro desse sistema dólar. A questão é que, na medida em que esse sistema dólar agora entra em questão porque ele pode ser utilizado de forma geopolítica, geomilitar, contra a própria China, o papel do dólar também entra em questão, né? E eu acho que isso põe em relevo o papel das commodities reais. Esse é um outro tópico extremamente importante que afeta muito o Brasil, as empresas brasileiras e as alocações. Então, quando a gente vê ouro e outras commodities, seja agrícolas, minerais, petróleo, etc., eu entendo que essa relação entre o dólar e o mundo, vamos dizer, real, tangível, concreto dessas coisas, tende a mudar bastante, e o lugar do Brasil nisso pode ser um lugar tremendamente interessante, né, nessa nova realidade. Então, eu vou parar por aqui, que eu já falei demais, mas eu acho que são tópicos para a gente discutir, porque afetam muito a alocação de capital que se pode pensar para o longo prazo. Uma pergunta para você, Adilson. Você acha que isso é mais um movimento de início de ano, ou você acha que pode ser uma coisa que a gente vai ver? Eu sei que é difícil prever o passado, o futuro, tudo aqui, mas é algo que você fala, não, é o começo do ano, é só uma mudança de ativos reais, pode ter uma bolha de AI nos Estados Unidos, os ativos estão com uma valorização muito alta, ou a gente pode ver mesmo uma consistência aqui de capital estrangeiro, aqui olhando como ações, né? Bom ponto aqui. Acho que até pegando a visão aqui de alocação nesses pontos que foram trazidos, né? E aí, até fazendo um paralelo, eu não faço surf, eu faço kitesurf, então tem uma variável muito importante, até trazendo aqui para o nosso mundo, exatamente, que é o vento, né? A gente não controla o vento, né? Então tem várias variáveis que a gente está trazendo aqui que a gente não controla, né? Essa mudança política, geopolítica, o que a gente controla é a nossa decisão e a nossa reação em relação a esses fenômenos que estão acontecendo. Então, sendo bem objetivo, a gente tem que ter alocação internacional por dois aspectos principais. E aí vai depender muito de qual que é o passivo, qual que é o custo de cada investidor de ter alocação lá fora. Mas se a gente não tiver alocação internacional, eu estou abrindo mão de dois aspectos. Primeiro, o Brasil é uma economia onde tem, ou representa menos que 5% da economia mundial. Então, eu vou estar abrindo mão de 95% de oportunidade. E o segundo ponto, o tamanho da indústria de fundos no mundo representa infinitamente muito maior do que a indústria brasileira. É claro que, né, a indústria brasileira ela vem avançando, ela vem evoluindo, principalmente a legislação, ela vem criando oportunidade para que o investidor de varejo, inclusive, ele não precisa sair do Brasil para investir lá fora, em reais ou dólar. Então, acho que o primeiro ponto, existem várias variáveis que a gente trouxe aqui, são variáveis como o vento, né? A gente não controla, a gente tem que reagir um pouco mais, um pouco menos de pressão.
Mas é muito importante ter uma oportunidade de alocação lá fora, e aí vai, obviamente, de cada alocador, de cada gestor, equilibrar o seu portfólio para que tenha este acesso, né? É muito difícil, né? O câmbio, acho que é uma das variáveis, e aí os economistas aqui podem falar, mais difícil de acertar, né? Se a gente for olhar a previsão, olhando o histórico aí de 20 anos, é muito difícil você acertar quanto que vai finalizar o câmbio, né? Porque você tem N variáveis que compõem, como foi muito bem colocado aqui, elas não replicam os últimos anos, e sempre vai aumentar e mudar. Então, primeiro, temos que ter uma alocação internacional, e é muito importante, principalmente com essa evolução, e aí depois a gente pode trazer um pouco de tendência, a hiperpersonalização, ou seja, você trazer um pouco em escala, utilizando aqui inteligência artificial, a necessidade de alocação de cada investidor. E sim, acho que a inteligência artificial está aí para ajudar isso, e a alocação internacional ela é necessária em qualquer portfólio. Posso pegar um gancho aqui do Adilson? Essa parte da alocação, puxando mais para o lado da alocação também, que a gente tem visto uma percepção atualmente nesse investimento no exterior, menos focado em retorno, né, Adilson, e muito focado na liquidez, né, na previsibilidade de você trazer esse dinheiro de volta, dado toda essa fragmentação que está acontecendo, né, que aconteceu no mundo com tudo que o Trump trouxe nessa reviravolta de mundo, né? Então, hoje você tem os fragmentos, blocos econômicos muito bem definidos, impondo sanções, impondo essa batalha tarifária, né? Então, tem uma preocupação muito grande nessa liquidez, de você ter essa previsibilidade. Então, prioriza-se mais, né, essa resiliência, de você trazer o dinheiro de volta e abre um pouco mão do que seria o retorno, né, que sempre foi o foco, né? Então, muito mais uma alocação em blocos econômicos do que macro de países, né? Mais estratégia do que produto propriamente, né? A gente até peguei aqui um gráfico para mostrar aqui como que fechou a nossa indústria aqui de fundos no ano passado, onde mostra que ainda 40%, obviamente, a renda fixa foi líder, mas aqui mostra um pouco da captação líquida por classe de ativos, que aqui eu aproveitar que está contigo aqui. FDIC foi acho que a quarta maior captação, a terceira maior captação, seguido por outro assunto que eu queria trazer para pegar a opinião de vocês, de ETF, que é uma nova classe de ativo que tem subido muito forte, olhando muito, acho que essa questão de diversificação, proteção de ativos internacionais. Pegar a tua opinião aqui de como que foi aqui o mercado de FDICs do ano passado e a sua projeção para esse ano. O FDIC, nesses últimos 2 anos, foi um crescimento muito forte, né? Acho que esse movimento foi ancorado basicamente pelo instrumento, né? O instrumento é um instrumento consolidado. O FDIC, a regulamentação do FDIC é de 2001. Eu acho que o primeiro FDIC a ficar de pé é 2003. Então, são 22 anos aí do veículo, né? Uma atuação muito importante do regulador ao longo desse período de vir, né, emitindo e fazendo correções no veículo, né? Você teve alguns desvios de percurso no início, o regulador sempre muito atento, melhorando o produto, e hoje o FDIC é um produto, um veículo consolidado, né? Eu acho que o mercado não iria para esse lado se não tivesse a confiança no instrumento, né? E foi o que o mercado fez, né? Esse processo todo de desbancarização, que é uma palavra muito bonita, que a gente ouve há muito tempo, né? Realmente, nesses últimos 2 anos, ocorreram. Você tem uma demanda muito grande de crédito no Brasil, né? A demanda de crédito no Brasil é muito maior que a oferta. Você tem os bancos, né? Você teve uma consolidação bancária no Brasil que diminuiu o número de bancos, né? O banco sempre com uma coisa muito procíclica também. Então, deu espaço, né, para os fundos, para os FDICs ocuparem esse espaço no crédito, né? Então, é um produto consolidado. Eu vejo, em termos de expansão, né, eu acho que não é um movimento, esses últimos 2 anos, um movimento pontual, de ter surfado uma onda, é uma coisa que veio para ficar, né? As médias empresas e principalmente também esses originadores digitais viram o FDIC, né, não só no lado do veículo, como no lado também do acesso a esse dinheiro, né, a esse funding,
E foi um casamento perfeito, né? Eu sempre falo que esses últimos 2 anos foi uma tempestade perfeita, né? Tanto do lado do ativo, muito aquecido, né? Essa demanda por crédito, e do lado do passivo também, tudo que aconteceu aí nos últimos 2 anos, né? De mudança tributária, uma menor oferta de produtos incentivados, né? Esse capital foi atrás de um spread, né? de um veículo que conseguisse fazer essa alocação com uma boa relação risco-retorno. Então, assim, tem muito para crescer ainda o FDIC, eu acho que é um produto consolidado, tem para crescer também em teses, né? O FDIC, por ser um veículo que você praticamente cabe, né, qualquer tipo de recebível, né? E recebível você tem diversas naturezas e originadores, então tem muita coisa de tese, né? Você vai aparecendo novas coisas no mercado e o FDIC vão criando estruturas. Então é por aí. Eu acho que tem muita coisa para acontecer e veio para ficar. Antes eu trouxe até uma pergunta bônus para vocês aqui. Então, com o lançamento dos ETFs, com o ETF, eu fiquei muito curioso, porque o ETF, eu fiquei pesquisando, é uma indústria de 17 trilhões de dólares. Os Estados Unidos lideram com acho que 11 tri, e o Brasil chegou em 83 bi de real, né, nessa indústria aqui, mas é uma indústria que tem mostrado um crescimento absurdo. Só vocês terem ideia, aqui são os dados aqui só dos Estados Unidos que eu fui buscar, mas a gente teve mais de 1.200 emissões de ETFs nos Estados Unidos ano passado. E com isso existe mais ETF do que empresa listada no mercado americano. E eu queria muito começar contigo, eu sei que o BB e o Bran estão com lançamentos aí diversos. Eu tenho clientes nossos que ligaram fazendo contratação em pacote de 30, de 20 ETFs. Eu nunca tinha visto isso. E eu queria muito pegar a opinião de vocês, de como que é essa diversificação de estratégia, olhando como um produto aqui o ETF. É importante pegar. Primeiro porque o ETF te permite pegar uma tese, não necessariamente um papel, não necessariamente uma única história, mas uma tese como um todo. O que é fundamental porque permite que você se posicione no mercado de forma mais assertiva. Essa talvez seja a grande vantagem. Nós, da BB Asset, lançamos no ano passado e no ano retrasado uma série grande de ETFs. E a gente entende como isso é importante. Primeiro, porque, de certa forma, utiliza uma expertise que a companhia já tem. Então, isso é fácil. Você está utilizando toda a expertise que a BB Asset construiu ao longo de quase 30 anos, quando a gente consegue lançar o produto. Então, isso é bastante interessante, exatamente pela forma pela capacidade de permitir ao cliente ter acesso a um tipo de tese que ele não teria normalmente. Talvez isso seja o grande diferencial dos ETFs. É uma indústria que vai continuar avançando, não tenha dúvida disso. Os Estados Unidos puxam. O que a gente estava conversando antes, que é fundamental entender, e começar a olhar para o mercado chinês com um pouco mais de atenção. O Brasil fez emissão de dívida na China há 2 semanas atrás. As empresas brasileiras estão fazendo isso, as empresas no mundo inteiro estão fazendo. Se vocês olharem a emissão do Panda Bonds nos últimos anos, vai ver que o crescimento é exponencial. Ainda é um caminho que está sendo perseguido. A China entende a necessidade de se transformar também num polo financeiro. Para vocês terem uma ideia, 18% das exportações globais são feitas pela China. Apenas 1,8% das exportações globais são liquidadas em yuan. Então, a China começou a entender com muita clareza a importância de se fortalecer também como hub financeiro. E ela está andando nessa direção. É um processo para eles bastante novo. A primeira emissão de título público na China, com leilão, aconteceu em 1994. 94. Antes disso, as emissões de dívidas chinesas eram alocadas pelo PBOC. Ele definia quem ia receber, qual a quantidade, qual o preço que ia pagar. Então, o primeiro leilão acontece em 94. Então, a China percebeu isso e a gente precisa olhar para o mercado chinês com um pouco mais de atenção. Ver que a China vai além da indústria, da manufatura. E a China é, efetivamente, um grande polo para a gente investir quando a gente pensa em mercado financeiro. Principalmente com a expertise que o brasileiro tem para fazer conta. Se você chegar em qualquer mesa de operações, em qualquer lugar do mundo,
você vai encontrar pelo menos um brasileiro sentado. Ninguém faz conta melhor do que a gente. Quem conviveu com 90% de inflação ao mês pode ter aprendido pouca coisa, mas uma coisa aprendeu a fazer bem, que é fazer conta. Então, eu acho que a gente consegue também olhar para o mercado chinês como uma oportunidade, né, de vender para eles uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, que é mercado. Tá? E só com relação ao que o Adilson falou, Adilson, a gente diz o seguinte: Deus inventou a taxa de câmbio para ensinar humildade para os economistas. Tá? A gente não acerta câmbio, a gente dá uma dinâmica, uma trajetória, mas a gente sabe, velho, que na hora H, entendeu, acontece alguma coisa, a gente fica na pista. Até pegando esse gancho, né, do ETF, assim como a alocação internacional, o ETF, para nós, ele é essencial, é música, né, olhando do ponto de vista de alocador. E por dois aspectos principais. Né? Por que cresceu, né, a indústria do que você colocou aqui de evolução nos últimos 10, 20 anos nos Estados Unidos, aí pegando um pouco, traduzindo para o Brasil? O ETF cresceu por dois simples motivos. O primeiro, teve sim um benefício do ponto de vista tributário para o investidor. Né? Então, a legislação avançou para tal que ela fosse equivalente a qualquer outro tipo de ativo, que é o que está acontecendo no mercado doméstico também com algumas classes de ativo. Então, esse é um ponto super positivo para o avanço desse produto, dessa solução. E o segundo, que é essencial, a indústria de gestão ativa, ela teve desafios, né, nos últimos 5, 10 anos, com uma taxa de 2% de administração, com 20% de PFI. Quase 70%, 80% da indústria de gestão ativa no mundo, em média, né, de um mercado endereçável aqui, não bateu o seu benchmark em 10, 20 anos. Por isso, né, investidores, vendo a equivalência, principalmente do ponto de vista de acesso e regime tributário, e essa não tão performance, preferiram, obviamente, custos melhores, e hoje tem uma facilidade e uma gama importante de ETF. Então, esse avanço é muito importante. Então, para nós, como alocador, essa transição de mercados eficientes com ETF, custo baixo, e agregando, né, como motor principal, depois a gente pode trazer um pouco mais de informação, o mercado privado, né, até você mencionou hoje, no SIP, você tem muito menos empresas listadas. Se a gente for, por quê? Porque elas estão ficando muito mais tempo privadas. Consequentemente, nos últimos 20 anos, você tem metade das empresas listadas no SIP. Significa que elas passam mais tempo no mercado privado. Consequentemente, você fazer uma alocação barbell, a soma de ETFs, mercados líquidos, mais uma alocação privada, e aí pega um pouco aqui da liquidez. Né? Hoje tem soluções em mercado privado que é aquelas evergreen. Você dá o conforto e a transparência para o cliente na democratização de mercado privado, num mercado muito maior e democrático. Então, acho que o ETF ele vem juntamente com uma alocação internacional necessária, com uma combinação de mercado privado no centro. Obviamente, a indústria ETF ela acaba com a gestão ativa? Não, ela acaba com a gestão ativa ruim. Né? Gestores bons, com processo, pessoas e tecnologias, continuam muito, né, gerando alfa. Aí nós, alocadores, vamos querer, obviamente, investir com este custo 2,20. Só para vocês terem uma ideia, acho que 50% do mercado americano investe em ETF do varejo. Enquanto aqui a gente está olhando as ações 4 a 5 milhões, é sempre uma briga aí nos CPFs, fundo imobiliário 3 milhões e ETF está batendo aqui 800, 900 mil cotistas. Trazer você aqui, Cassiano, uma dúvida minha, assim, acho que 72% do mercado americano opera em fee-base, e eu acho que eu não sei se é uma onda forte que está vindo agora para o Brasil. Você vê até as grandes plataformas colocando agora preço para a utilização da plataforma. Agora, olhando como fluxo de capital, qual a tua percepção para esse ano? Olhando, vamos lá, esse primeiro semestre do ano, você acha que vai vir muito mais o varejo para dentro, com uma redução de taxa de juros aqui brasileira possível? Ou você acha que o institucional que vai entrar mais forte aqui para dentro? Essa é uma pergunta difícil de responder. Gostaria de ter a resposta para ela. Para mim está fácil, eu só pergunto aqui. E algumas são inventadas por mim. Mas o que a gente viu, né, o ano passado a gente viveu um regime no qual tinha muito dinheiro saindo do dollar trade, né, o dólar fraco, impulsionou muito capital para fora dos Estados Unidos, para as commodities, para o Brasil, para a Europa. E a gente viu isso, continuou nesse começo de ano. Agora, junto com o investidor doméstico, é muito voltado para a taxa, naturalmente, com essas taxas reais que a gente tem. Então,
a alocação no Brasil ela está extremamente, vamos dizer, hoje, por exemplo, os institucionais estão numa mínima histórica em renda variável, sei eu, de 30 anos. Né? Varejo, quase com certeza a mesma coisa. Conforme a gente entre num ciclo de queda de juros, que me parece inevitável, né? Pode discutir aqui a intensidade, mas ele vai acontecer, a tendência é você voltar a uma alocação, acho que é dos dois, tanto o institucional quanto o varejo, para ativos com um pouco mais de risco, seja em renda fixa mais longa, seja em renda variável, seja em multimercado, imóveis, enfim, o que seja. Então, acho que essa aí é uma tendência super importante para os próximos 2 anos, e o tema do ETF nisso é interessante, né, porque ele é um grande facilitador de acesso a ativos. A gente mesmo lançou a nossa primeira estratégia de ETF no final do ano passado, né, uma estratégia de renda variável defensiva, junto com um parceiro, a Investo. Né. Então, eu acho um instrumento sensacional que vai crescer no Brasil muito e provavelmente vai facilitar muito esse processo de volta para ativos de mais risco e diversificação internacional. Só pegar um gancho aqui no que o Cassiano falou, né, que eu acho que é importante. Primeiro, entender por que houve essa saída de estrangeiro das bolsas centrais e a vinda para a emergente. A Bolsa Brasileira ganhou, mas, quando a gente olha, ela foi a terceiro melhor desempenho, tanto em moeda local quanto em dólar. Então, primeiro desempenho ficou com a Coreia do Sul, depois ficou com o Chile, a gente vai estar brigando ali pelo 3º lugar. Né? Quem perdeu dos emergentes, ou quem não ganhou tantos emergentes, foi México, até pela proximidade com os Estados Unidos e toda a pressão geopolítica, e entender por que esse fluxo veio, né? E até quando ele vai continuar chegando. Porque a alta da Bolsa que a gente viu no primeiro mês desse ano foi basicamente gringo, né? Não foi local, foi gringo. O gringo entrou, como entrou em todas as outras bolsas emergentes. O que a gente está discutindo na Asset não há uma bolha de inteligência artificial. Inteligência artificial não é bolha. Bolha foi .com, não teve lastro por trás. Aquilo ali foi bolha. IA não é bolha. Na nossa avaliação, os ativos estão super avaliados. Por quê? Porque a história da IA não está clara. A gente está olhando agora para o futuro da IA, fazendo 2 cortes. O primeiro corte é: qual vai ser a IA que a gente vai ter? Vai ser a IA da superinteligência, ou seja, uma IA que consegue aprender sozinha, criar novas tecnologias, criar novas ideias, desenvolver novas, e criar inovações tecnológicas e científicas, ou vai ser uma IA que só vai fazer o que a gente já faz melhor e mais rápido. Então, esse é o primeiro corte que a gente não está definido ainda. Eu acho que o investidor está começando a olhar para isso. Qual vai ser a IA do futuro? Não está claro. Vai ser a IA que faz o que o Zé faz melhor, ou é a IA que faz aquilo que o Zé não consegue fazer? Potencializa o Zé. Hã? Eu acho que vai ser uma IA também que potencializa o nosso trabalho. Exatamente. Não substitui, mas exatamente. Claro. O segundo corte é: a IA do futuro vai ser uma IA copiável ou não copiável? Se for uma IA copiável, que eu consiga fazer, demorar um pouco mais de tempo, mas não vai me demandar tanto investimento, né, é uma coisa que eu consigo tratar com um pouco mais de tranquilidade. Agora, se a IA for calcada, baseada em coisas que eu não posso copiar, que eu vou ter que desenvolver necessariamente, né, aí a gente já passa para um outro momento, outro entendimento de como é que a gente vai fazer isso. Então, na nossa avaliação, o que o investidor lá fora está tendo é um pouco de cansaço com as teses da IA, um pouco mais de clareza, de entender que foi vendido como uma realidade que não é. Só para fechar, pegar. A Census, que é o órgão do governo americano que faz as estatísticas, né, tem uma pesquisa bissemanal que foi startada em 2021, e uma das perguntas é: você utilizou inteligência artificial efetivamente na produção de bens e serviços nas 2 últimas semanas? Na média, apenas 8% das mais de 1.000 empresas que responderam disseram que usaram IA efetivamente na produção de bens e serviços. 30% está no mercado financeiro, nas consultorias, na manufatura não chega a 5%, no comércio não chega a 6%. Então, a gente está
recebendo a informação de que a IA chegou, já está trazendo ganhos concretos de produtividade, já é uma realidade, e o que a gente na BBS está falando o tempo todo é calma. Né? A notícia do jornal está indo muito além da realidade que a gente consegue perceber no mundo. A gente está olhando o mundo através do nosso umbigo. Né? Nós, da BBS, usamos IA. Eu uso IA, mas eu não posso dizer que a indústria usa IA e que ela é uma realidade que já está colocada. Né? Eu acho que os investidores estão começando a perceber isso, né? E essa percepção levou um certo cansaço nas teses que a gente viu aí ao longo, principalmente ao longo de 24 e 25. Eu concordo contigo, acho que ainda está muito nebuloso e o uso ainda não está adequado, mas se alguém vai para São Francisco, 55% dos táxis que vocês pedem é autônomo. Assim, tem uma onda vindo aqui que a gente não... essa mudança do Fee-Basis, eu não quero falar, depois vão colocar meu nome na imprensa, mas o assessor de investimento vai ter que se reinventar. Porque pode ser uma posição que vai se sobrar poucos e bons e that's it, porque uma IA vai conseguir analisar todos os ativos, entender o teu perfil e ser mais independente e isento. Passou voando o tempo, acabei faltando umas 3 perguntas para vocês, mas para a gente finalizar, eu queria só se cada um pudesse, em 1 minuto, 2 minutos, dar sua perspectiva para o ano, o que vocês estão vendo aqui de Brasil. Vamos focar agora só em Brasil aqui para 2026. Vou começar contigo. Vamos lá. Acho que de cenário macro, é um pouco do que a gente já comentou, mas eu acho que eu queria trazer um pouquinho da minha visão, olhando para 26, mas eu acho que, talvez, para a reflexão de todos, do ponto de vista de investimento e de alocação, como eu olho, assim, acho que, obviamente, eu avalio o cenário de investimentos macro, são variáveis que me traz ter mais diversificação. Acho que essa é a minha leitura para o cenário. Mas tem uma mudança importante acontecendo na indústria, que não é só para 26, mas olhando tudo que a gente vem falando, geopolítica, inteligência artificial, mudança regulatória, democratização de investimentos, que, de fato, produto tradicional hoje em asset, ele, de certa forma, ele é commodity. Tá? O acesso a estes produtos ele está democratizado. Então, o nosso papel principal como alocador, como gestor e como investidor, ele, para garantir, no final do dia, todo mundo aqui quer novos clientes. Ou manter o cliente ou atrair novos clientes. Eu acho que o primeiro pilar é confiança. E para se ter confiança, você tem que ter proximidade. Então, há 20 anos, né, quem de fato ditava a indústria de asset era a gestão. Hoje, a distribuição, a proximidade é muito importante. E acho que, além disso, né, o que nos dá também uma proximidade importante é uma jornada fluida, né, de experiência. A gente tem uma geração nova de investidores vindo, e essa geração nova pensa totalmente diferente de outras gerações. Então, eu acho importante, né, obviamente, olhar aqui do ponto de vista de investimento, mas eu olho a alocação hoje, esses aspectos também. Então, eu vejo um 26 extremamente volátil, mas com um olhar muito próximo, principalmente nesses pilares de proximidade e nesse pilar de uma experiência bastante fluida. Perfeito. E contigo, Eduardo, até olhando esse pioneirismo de vocês aí no mercado, como você está vendo? Olhando aqui, né, puxando para o nosso mercado de FDIC, acompanhando muito esse seu racional, Dilson, da distribuição, está próxima, né? Eu acho que tem muito a ver com a educação financeira, né? E aí, uma frustração que eu vi de alguns gestores aqui no nosso segmento de FDIC, né? Quando veio a 175 e abriu para o investimento do varejo no FDIC, e realmente não foi aquele boom, né? Aquele salto. Não, o varejo veio com muito peso. Não, isso não aconteceu ainda. Mas eu faço um paralelo, né, eu gosto de fazer um paralelo com o início dos fundos imobiliários também. Né? Quando surgiram os fundos imobiliários, não foi também aquele boom. Né? Você tinha muita incerteza do investidor. Né? Mas o quê? Eu estou comprando uma parte do imóvel, tenho ali um tijolo, né? Aquela falta de informação. E a educação financeira, né, muito por causa dos gestores, das casas, das equipes de distribuição, foram passando essa informação e começou a ficar mais fácil para o investidor entender o que ele estava entrando. Né? E hoje o fundo imobiliário é uma realidade, né, em todos os portfólios. Né? Talvez você goste ou não, mas está sempre nos portfólios, nas sugestões de alocação, como diversificação de risco e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um caminho ainda a cumprir de educação para a parte do FDIC.
né? Até por ser um produto estruturado, ter uma coisa um pouco mais complexa, mas vai vir. Eu acho que o varejo vai vir, e muito nessa sua cabeça aí de difusão de informação, né? Muito importante. E contigo, Cassiano, acho que você teve sempre esse DNA também inovador nas estratégias mais sistêmicas e uma gestora muito fortada na parte de relacionamento, confiança. Como que você está vendo aqui esse relacionamento? Acho que eu gostei muito do que você falou. Acho que relacionamento, confiança, IA não vai fazer por ninguém. E no momento que retenção de clientes e aumento de PL é o nosso foco no final do dia, faz todo sentido aqui. Pegar a tua opinião. Sobre isso, acho que uma gestora independente, especialmente, né, ela tem 2 ativos, né? Um é cliente, então esse processo de relacionamento, de aquisição, vamos chamar de um cliente, é um processo lento, difícil, muito baseado em confiança, como o Adilson colocou. Então, a intensificação disso é muito importante, de comunicação, de transparência, de explicação das estratégias. E a outra é desenvolvimento de propriedade intelectual, né, que é um foco muito grande que a gente tem lá dentro, especialmente com o uso de tecnologia. E o tópico da inteligência artificial tem um papel futuro muito importante, né, a gente desenvolve estratégias principalmente de base sistematizada, computacional, estatística. Então, o uso disso ele certamente ele tem aumentado com o tempo. E o desafio é justamente como você comunica isso de uma forma, esses critérios de uma forma clara, transparente, confiável para o seu cliente, né? Então, aí tem um desafio enorme. Em termos de cenário para ativo de risco desse ano que você perguntou, eu acho que a base do que a gente vê é uma continuidade desse ambiente de dólar um pouco mais fraco, esse dollar trade, e no Brasil um ciclo de redução de taxas de juros reais. Então, esses 2 fenômenos, se eles continuarem como a gente espera ao longo do ano, deve ser um ambiente bastante positivo para ativos de risco, né? E levar uma realocação um pouco de um extremo que a gente chegou em taxas, especialmente de curto prazo, de volta para um número maior de estratégias, e estratégias com um pouco mais de volatilidade. Agora, sendo um ano eleitoral, com tudo que está acontecendo na geopolítica, a volatilidade está aí. E veio para ficar, né? Está aí para ficar. Para finalizar contigo, eu tive a honra de fazer um projeto super bacana do novo portal do BB Asset. Eu vi que você tem uma preocupação legítima com a educação financeira do cotista, do novo cliente. Então, eu queria as nossas palavras finais aqui para a gente fechar o nosso painel. Nada é mais importante para uma companhia, né, do que os seus clientes, né, a sua relação com os clientes, né? Eu acho que o grande barato da BB Asset, né, porque como o nosso maior distribuidor é o próprio Banco do Brasil, né, quando alguém aloca na BB Asset, quem está vendendo o produto sabe o nome, o sobrenome, quantos filhos, aonde trabalha. Ou seja, existe toda uma relação de parceria, né, entre o Banco do Brasil e seu cliente. Essa relação de parceria migra para a BB Asset na mesma intensidade, né? Então, a gente trabalha com mais de 4 milhões de CPFs, são mais de 1.200 fundos, né, e a gente trata os clientes exatamente com essa visão de parceria, que para a gente é fundamental. A gente está o tempo todo tentando fazer isso, né, aprimorando nossos canais de comunicação, tornando a nossa comunicação mais transparente, apresentando para o cliente as nossas teses de investimento, né. Hoje eu estou conversando aqui com você, ontem eu estava em Curitiba conversando também com clientes, semana passada eu estava em Brasília, né, e a gente vai exatamente para mostrar para o cliente qual é a nossa tese de investimento. O que a gente acredita do mundo, como é que a gente está vendo a realidade, né, e a gente fala para o cliente o tempo todo que o fundamental hoje não é você reagir rápido, o fundamental hoje é você reagir com eficiência, né. Eu acho que talvez essa seja a grande diferença, né. Quando a BB Asset reage ao mercado, o nosso gestor reage, ele reage buscando eficiência, e não tentando capturar aquele ganho, né, da notícia expost. Então, isso é fundamental, essa parceria é fundamental, é uma coisa que a gente investe muito e vai continuar investindo, né. O nosso cliente é o nosso maior ativo, né, não tenho dúvida disso. Eu queria agradecer, acho que mais do que 4 casas incríveis aqui, a gente tem 4 profissionais aqui, eu admiro demais. Obrigado pelo tempo de vocês, por compartilhar um pouco do conhecimento, e obrigado a todos pelo próximo painel.